E aí a gente entra numa situação extremamente complicada, porque você, cliente, já tem o seu projeto de desejo, o seu anseio, mas você não sabe o quanto ele custa. Quando ele vai para orçamento, invariavelmente ele é no mínimo o dobro para ser realizado do que aquilo que você deseja ou que você destinou como seu plano financeiro Imaginou, né, que ou fosse. imaginou para investir naquilo. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Prosa de Obra. E hoje nós vamos estar falando como ter uma economia mais assertiva no seu orçamento e na obra. Eu sou Patrícia Calbianco, design exterior, juntamente com meu sócio, arquiteto Carlos Agrícola, engenheiro. E como que você orienta os nossos clientes a ter uma economia já no orçamento ou durante a obra que seja mais viável para ele, assertiva? Bom, vamos lá, tudo bom? Tudo jóia. Na prosa de obra de hoje, então, vamos pensar aí, conversar sobre economia em obra. O caminho principal é deixar claro para o cliente alguns pequenos detalhes que se tornam grandes detalhes e podem se tornar aí fontes de economia importantes no contexto da obra. O caminho principal que a gente busca demonstrar, ele está associado à viabilidade financeira. E de que forma? Deixar claro para o cliente que a importância da viabilidade financeira no contexto. Ou seja, desde o princípio, quando o projeto em si ainda está em fase de desenvolvimento, é um momento muito importante de nós entendermos como e o que o cliente deseja, que é o objetivo principal dele, mas ao mesmo tempo termos o lado da confiança e da entrega desse cliente em nos pontuar ao menos, pode não ser exatamente, mas quanto mais exato melhor seria, qual é o anseio dele, qual é o desejo dele, até onde ele quer ir com o investimento que ele pretende fazer. Uhum. E essa viabilidade financeira dá mais um norte para o cliente, é isso? A viabilidade financeira, ela orienta de uma maneira antecipada, né, o caminho que o cliente pode tomar com relação a esse investimento. E ela é muito importante por quê? Porque nós temos algumas questões que são, nem sempre, e na grande maioria, o cliente não sabe efetivamente qual é a realidade daquela necessidade, daquele investimento. Eu quero reformar e eu quero construir. E o que é muito comum no eu quero reformar e quero construir é eu acho que. Uhum. E achar em obra é um recurso perigoso, porque um investimento em obra não é um investimento baixo, né? Uma reforma pequena é um investimento considerável. Então, quando nós estamos falando disso, muitas vezes nós estamos falando de todo um dinheiro de uma vida que foi guardado e destinado para se executar aquela reforma ou para se executar aquela construção, né? Muitas pessoas constroem somente uma vez na vida, reformam somente uma vez na vida, porque é um valor alto, é uma volta maior em termos de investimento. Sim. Então, esse cuidado que é necessário ter com relação a você, cliente, cabe a nós, profissionais, mostrar esse caminho, e para isso a gente precisa entender com clareza ou buscar demonstrar para vocês com clareza qual é a realidade disso, né? E por quê? Porque em muitas situações nós vamos ter um desequilíbrio.
na grande maioria das vezes, nós vamos ter um desequilíbrio. É muito comum, né, nós desejarmos mais do que temos para ou do que imaginamos investir naquilo. Então, um pouco diferente do que querer comprar um carro, que você já tem a base de que ele custa mais, Já tem o valor, né? você já tem um valor mais claro, né? Você sabe que a diferença entre... vou eu usar de novo uma analogia, mas a diferença entre um carro de luxo e um carro padrão, né? Ela já está na sua cabeça que existe a diferença, né? Mesmo que você não saiba qual é a princípio, mas você sabe que pelo menos é mais da metade ou o dobro do valor daquele carro que você deseja. Agora, o alinhamento desses pontos ele é muito importante. E eu chamo de alinhamento porque muitas vezes nós, o cliente de uma maneira geral, até nós mesmos, né? Quantas vezes nós definimos na nossa cabeça um determinado valor, nós temos mais dinheiro, né, que poderia ser destinado a complementar aquele desejo, aquela vontade, mas nós não o fazemos e não falamos dele. Então, em obra, esse é um ponto perigoso, né, que torna a obra arriscada, já de princípio, né? A questão, eu gosto de usar um termo que pode ser um pouco distinto no mercado. É muito comum, né, na arquitetura, na engenharia, a gente buscar utilizar junto ao cliente o termo de realizar o seu sonho, né? E sim, sem dúvida nenhuma, é a realização de um sonho, é a realização de um anseio, de um desejo. Sem dúvida nenhuma, é um parâmetro, mas eu costumo dizer que é uma palavra que me deixa desconfortável nesse momento, porque a nossa função é alinhar esse sonho. Então, muitas vezes, nós temos situações onde o sonho é muito além do que o próprio cliente deseja investir para chegar nele. E é um cuidado que a gente precisa ter, né? Na hora de até fazer um projeto, porque tem que ter mais ou menos alinhado. O cliente nunca vai te falar certo o que ele tem para investir, mas a gente tem que também ter um meio termo, né? Exatamente. Esse cuidado ele tem que partir como primeiro ponto dentro da viabilidade, né? E eu digo isso porque em N circunstâncias nós vivemos isso, né? Em N circunstâncias nós vivemos o projeto do sonho, que chega para a gente quando esse projeto não está desenvolvido no escritório, mas o projeto do sonho que chega para a gente, e quando nós perguntamos qual é a viabilidade desejada desse projeto, antes de preparar um orçamento, né? Quantas vezes nós ouvimos, nós não sabemos, né? Muitas. É comum. E aí a gente entra numa situação extremamente complicada, porque você, cliente, já tem o seu projeto de desejo, o seu anseio, mas você não sabe o quanto ele custa. E quando ele vai para o orçamento, invariavelmente ele é no mínimo o dobro para ser realizado do que aquilo que você deseja ou que você destinou como seu plano financeiro, imaginou, né, que fosse. Ou imaginou para investir naquilo. E isso pode ser eliminado aqui atrás, quando dentro dos parâmetros e da conversa junto com o desenvolvimento, com a arquitetura, com o projeto de arquitetura de interiores, dentro desse primeiro passo, junto com uma pré-análise, né? Mas dentro desse primeiro passo, entregar o desejo e até onde a escala do desejo vai. Então, poder orientar e dizer, olha, eu tenho imaginado que eu vou investir X de valor
nessa empreita, nesse trabalho que vocês vão desenvolver. Isso é um parâmetro muito importante porque, com base nele, o sonho ele começa a ser trabalhado e desenvolvido como projeto de arquitetura e como projeto de interiores, que é a primeira etapa, né? Mas ele começa a ser trabalhado e ser pensado já de princípio dentro de uma realidade financeira que vai ser entregue para você, cliente, né? Porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a gente vê imagens bonitas na internet, ou em revistas, ou na casa de um amigo, mas a gente não sabe o quanto custa. E alinhar essa linha do que eu desejo, né, com a barra do investimento, em alguns casos, muitas vezes eu desejo muito, né, Sim. mas eu tenho na minha cabeça guardado que eu vou investir aqui, ó, abaixo do que esse desejo. Então, eu chamo de alinhamento por esse detalhe, porque nessa análise de viabilidade, no desenvolvimento do projeto, demonstrar esse cuidado de deixar claro para você, cliente, que vai trabalhar uma construção, uma reforma, a reforma de um escritório, a ampliação de uma fábrica, que essa barra precisa ser equalizada. Muitas vezes a gente eu quero chegar aqui, mas eu pretendo investir aqui. E aí a transparência de mostrar que chegar aqui precisa aumentar a barra de investimento, ela é um caminho. Então, muitas vezes, eu tenho dinheiro, eu quero isso, eu pretendo, então eu vou aumentar. E eu entendi, eu vou aumentar a barra de investimento. Não, eu não tenho. A minha barra de investimento está nesse ponto máximo. Ok, então nós temos que equalizar e trazer essa barra para um ponto de desejo que seja satisfatório, mas que chegue naquele valor de investimento. Para não transformar isso numa frustração. E é uma coisa que a gente vê muito. Uhum. Invariavelmente a gente encontra com esse tipo de situação. Meu projeto não chegou aonde eu queria, né? Ou estou gastando mais do que eu imaginei. Ou estou gastando mais do que eu imaginei. Esse assim, seria o primeiro passo. E com o estudo de viabilidade, eu conseguiria uma economia? Com o estudo de viabilidade, ele traz a realidade da obra para aquela situação antecipada. Então, qual é a grande vantagem do estudo de viabilidade? Ele tem dentro do contexto geral, né, é um investimento pequeno, proporcional ao que você gastaria executando uma obra inteira, para que você pré-analise de uma maneira aproximada, claro, né? Depende de algumas informações e de alguns contextos, mas um estudo de viabilidade permite que você tenha de 70% a 80% de assertividade na realidade daquilo que você deseja. É bastante. É um número interessante. É melhor do que achar que. Sim. Né? O susto é menor. Que seja 70%. Uhum. O seu susto, na verdade, ele já deixa de ser susto. Sim. Ele traz para a realidade, porque no estudo de viabilidade também existe uma proporção dentro dele que entrega para você uma pré-análise de risco. Então, você consegue ter o vislumbre de qual é a realidade daquele estudo, né? Aquele estudo é um estudo que está te entregando 70% de assertividade, né? Então você sabe que você tem uma margem ali de 30% de erro. E dentro do contexto, essa análise de 30% de erro ela é apresentada no estudo. Uhum. Então, se a sua obra é uma obra de 1 milhão, vamos arredondar um número para ficar mais fácil, né? Mas se a sua obra é uma obra que vale 1 milhão. E no estudo de viabilidade, você vai ver a variabilidade. Olha, essa é uma obra que na prática custa 1,5 milhão, né? E aí você, poxa, mas eu conversei com um amigo e eu achei que ela custaria 1 milhão. E
E o que eu posso fazer para ajustar? E aí você começa a olhar e fala assim, olha, aqui você pretende investir mais em equipamentos, né? O seu terreno é um terreno plano. A gente poderia, por exemplo, reestruturar a análise da sua obra e buscar uma estrutura um pouco mais leve que permita uma fundação mais leve. Então você vai investir menos em fundação, que é um dinheiro enterrado, mas que é importante, você precisa, né? Não é que a tua estrutura de casa vai ficar frágil, não. É uma análise é uma análise que traz um ajuste técnico ainda antes do desenvolvimento e do contexto, permitindo que você tenha uma viabilidade maior e uma assertividade maior no resultado. Você já tem uma pequena economia aí. Você já tem uma pequena economia e ela começa a trazer para a realidade. E aí ela aponta a realidade. Então ela permite que você olhe e fale assim, poxa, interessante. Então, mas e se eu executar essa obra e deixar a marcenaria para uma próxima etapa onde eu vou ganhar um respiro e eu faço esse investimento depois? Ok, é um caminho. Executar por etapas nem sempre é o melhor caminho, porque o tempo passa, os valores ajustam. A mão de obra a também. mão de obra também ajusta, né? Então, aquele valor inicial desejado, ele vai mudar, né? Quando você faz uma viabilidade agora e vai tentar executar sua obra um ano depois, aquela viabilidade mudou, né? O tempo passou, o ano passou, os materiais sobem, porque eles têm que passar pelo ajuste de inflação, IGPM, ganho financeiro. O mercado movimenta de uma maneira geral, você passa por dissídio, aumento de salário, ou seja, o contexto muda de um ano para o outro. E essa é um outro parâmetro. Obras que duram, obras maiores, quase que eu jogo o microfone longe, mas obras maiores que duram 2 anos, por exemplo, 1 ano e meio, que passam de um ano para o outro, no estudo de viabilidade, já é possível ter uma base do prazo dessa obra. Sim. Com base na tecnologia que foi escolhida para construir, com base na localidade, né, no georreferenciamento daquela obra, tipo de terreno, dificuldade de operação, se é num condomínio, se não é. Um exemplo, nós estamos com uma obra agora finalizando, que tem um condomínio onde a entrada autorizada é 9 horas da manhã, nós temos que parar por 1 hora na hora do almoço, né? E nós temos que sair às 4 da tarde em ponto. Ou seja, a gente perde aí, a gente entra às 9 da manhã, perde uma meia hora de partida de obra, perde uma meia hora no final da obra. Por dia nós temos uma operação apertada, não pode trabalhar nos finais de semana. Também feriados não, né? Também feriados não. Então é uma obra que na viabilidade já demonstrou que o desejo do cliente por velocidade ia implicar em mais mão de obra. Sim. E implicar numa equipe maior. Porém, com um detalhe cuidadoso. Analisar uma equipe maior que aumenta o custo melhora a velocidade. Ok. Mas nós temos que tomar cuidado porque nem sempre uma equipe maior, muito maior, leva a uma solução. Muitas vezes uma equipe muito maior eleva demais o custo, mas Não você consegue trabalhar. Você perde produtividade, porque um atropela o outro, não tem espaço. Então tudo isso é uma questão que precisa ser analisada. E a viabilidade permite essa análise, mesmo que ainda sem projeto. Porque numa reforma você já tem uma pré-base, ou seja, você já tem as informações principais que envolvem a reforma, tamanhos, necessidades. E numa construção você tem a pré-base também, mesmo que ela ainda não exista, você tem limites que são estipulados por leis, né? Então você vai saber qual é a altura máxima com relação ao terreno, você tem uma referência de tamanho, de medida. E essa referência lhe dá a base daquilo que você pode, até onde você pode. Então, um prédio não tem 10 andares porque
se desejou que ele tenha 10 andares. Não, um prédio tem 10 andares porque aquele terreno e aquela região e aquele objetivo principal entrega aquela capacidade máxima para aquele prédio. Sim. Então, um prédio que tem 30 andares, ele está numa região que pode ter, o terreno permite que ele tenha. Existe uma série de fatores técnicos que viabilizam essa análise prévia e que encaminham essa situação. Qual seria um outro item para se economizar numa obra? A gente tem estudo de viabilidade. Qual seria um outro item que você consegue ter uma economia, não sei se considerável, mas alguma economia que vai surgir efeito para o cliente? Passando pela viabilidade, nós temos um caminho interessante que nem sempre se entende isso dessa forma. Mas vamos imaginar o seguinte, a obra, de uma maneira geral, reforma ou construção, ela precisa e ela é subdividida em etapas. Né? Etapas que precisam, que podem caminhar juntas, em alguns casos, que caminham codependentes, ou seja, eu não posso executar uma alvenaria sem ter feito a fundação e sem ter feito a estrutura. Eu não posso montar a infraestrutura elétrica, hidráulica, gesso, sem ter feito a estrutura. Né? Eu não vou pôr elétrica numa parede que não existe. Eu não vou poder pendurar gesso num teto que não existe. Eu não posso montar um telhado numa base que não existe. Então, a gente tem uma codependência. Algumas atividades podem andar juntas e outras precisam ser feitas concomitantes, né? Uma é codependente da outra. Num contexto geral, pensando em economia, existem alguns itens que são interessantes de você, cliente, conhecer, se não conhece ainda, ou se não ouviu falar, mas existem alguns itens que são interessantes. Uma obra dividida em parâmetros principais, se você imaginar 100% de uma obra, importante colocar aqui, não vou entrar no detalhe específico da questão da marcenaria, da marmoraria, no ponto a ponto, na verdade, mas vou pegar eixos principais para tentar exemplificar. Quando a gente fala do contexto 100%, imaginando um gráfico de disco, nós temos de 40, 45 a 50%, mas em média entre 40% e 45% desses 100% é mão de obra. É bastante, é bem alto, né? As pessoas não têm muita ideia, né? Não. Quase 50% da obra, não. De 40% a 50% é mão de obra. De 40% a 50% do valor da obra é operação humana, é mão de obra. E a margem de erro para isso, né, dentro do contexto, é enorme, porque é operação humana. Sim. Então, um primeiro fator importante, entendendo que de 40% a 50% do teu dinheiro vai ser investido numa ferramenta que tem uma probabilidade de falhar aqui e falhar ali, porque é o ser humano, né? Num dia não está bem, no outro pode ter tomado um escorregão e, sei lá, tropeçou em casa, ou no outro não estava legal o almoço e aí ele não se sentiu bem. Mas na média essa questão tem uma variabilidade maior por conta de produtividade, né? Por conta de capacidade técnica, qualidade no serviço executado e etc. Mas é muito difícil que não esteja nessa faixa, 40%, 45% do todo, até 50% em alguns casos. Na verdade é interessante, quanto mais alto padrão for a obra, no sentido,
quanto mais sofisticada for a obra, a tendência é que fique em 40%, 38%. A variação é pequena, mas 40% é uma tendência para esse mercado. Por quê? Para pensar, né, com a gente. Quando você vai comprar um material mais caro para uma obra mais sofisticada, você, de toda maneira, o material é mais caro, né? Mas a equipe executiva, ela vai ser a mesma. Então, uma instalação elétrica mais sofisticada, ela vai gastar material mais caro, mas a equipe de engenharia e a equipe de instalação, montagem e preparação é uma equipe mais técnica? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas ela não sobe proporcionalmente ao mesmo valor. Entendi. Então, se eu comprar uma luminária para ser instalada de R$300, e comprar uma luminária para ser instalada de R$1.500 a R$2.000, a equipe técnica preparada para fazer isso é a mesma. Vai instalar do mesmo jeito. Salvo o conduto, algumas situações como de repente comprar lustres de cristal magnânimos, mas geralmente esse lustre de cristal ele já vem com o valor nele embutido de instalação, porque ele tem seguro e os valores são altos, né? Existem lustres aí que a gente instala de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais um lustre, até mais do que isso. Sim. Mas nesse valor, o valor de instalação está embutido. Então tem um valor de instalação e tem um valor de seguro. E você não arrisca que uma equipe, mesmo que preparada, opere um lustre desse. Então você deixa que a compra aconteça com tudo embutido para que o fornecedor garanta a instalação final dele. Você garante o ponto elétrico e a fixação. E o instalador da fábrica garante a operação. São questões diferentes. Mas de uma maneira geral, uma economia importante na mão de obra não é buscar uma mão de obra mais barata. É isso que eu ia falar agora. Né? E às vezes o cliente acha que a mão de obra barata é onde ele está economizando, né? Pelo contrário. E aí, a mão de obra barata, ela pode solucionar numa questão ou outra, em situações menores, mas em obras de reforma e em obras mais completas, a mão de obra barata ela é um tiro no pé, se não dizer às vezes na nuca. Por quê? Na maioria das vezes ela vai lhe entregar aquilo que você não quer. Então, uma economia a priori, ao ver aquele orçamento e ao buscar aquele orçamento, vai lhe trazer um resultado que vai trazer retrabalho, perda de material, consequentemente perda de tempo, consequentemente vai somar aquele valor que você acreditou lá atrás que contratou mais barato. É igual eu estava conversando com uma pessoa e ela contratou um pedreiro e o pedreiro, na hora de instalar o rodapé, não entende direito, instalou o rodapé ao contrário, porque ele não sabia. Então, isso saiu... O pedreiro sai mais barato, mas e depois? E o retrabalho que você tem? Vai retirar tudo? Vai deixar errado mesmo? O que você vai fazer, né? Não, e o problema não é só retirar nesse contexto que você está colocando. Tudo, né? Ele vai retirar e perdeu o rodapé. Né? Então, porque assim, você vai instalar o rodapé e a hora que você instala o rodapé, você usa materiais que aglutinam e você perde. E quando você arrancar o rodapé, depende do que é e de como ele está, ele vai arrancar a base. Você vai ter que refazer a base. Se aquilo já estava acabado e pintado, você vai ter que pintar. Ou seja... a mão de obra saiu cara. A mão de obra saiu cara. A princípio saiu barata, mas no final ela vai sair bem cara. E ela vai aborrecer. Sim. Então, é um outro fator extremamente complexo. Né? O aborrecimento, ele não tem preço. E quando você vai para uma estrutura melhor, preparada, adequada, com ferramentas adequadas, né? Tudo isso tem interferência. Então, a capacidade de execução, ela está associada a valor agregado. Né? Então, uma equipe técnica bem preparada, ela teve que se preparar, ela teve que estudar, ela teve que investir naquele estudo, ela teve que se preparar com equipamentos adequados para aquela execução. Esse equipamento custa,
né? Então, a mão de obra mais qualificada, ela tem maior produtividade, ela tem maior assertividade, ela vai entregar um melhor resultado. Vai entregar no prazo, porque vai ter menos retrabalho. Exatamente. Mas ela custa. Sim. Ela custa porque ela precisou se preparar e esse investimento que foi necessário faz com que ela precise ter um diferencial financeiro de uma mão de obra não qualificada, que vai entregar, que vai trabalhar com ferramentas não adequadas, que vai improvisar a execução, que vai se utilizar de materiais que você comprou para sua obra, que são materiais caros e que depende de como for executado, você vai perder aquele material porque vai ter que refazer. Então você fala, sai mais caro o mais barato do que você contratar uma pessoa especializada. Ela é mais cara no primeiro momento, mas depois, se você for comparar com um pedreiro que não tem conhecimento, o pedreiro que não tem conhecimento sai muito mais caro do que aquele que, na verdade, você achou que era mais caro. Exatamente. Né? Porque o valor, a princípio, é mais caro, mas e no decorrer da obra, e no final da obra, acabou sendo muito mais barato do que se contratar uma pessoa uma mão de obra mais barata, que no final vai te dar muito retrabalho. Exatamente. E vai ser o dobro do preço, no final das contas. Exatamente. O dobro ou até o triplo. Né? Isso tem uma interferência muito grande. Isso está na viabilidade, está no conceito de planejar, de antecipar. Uma semana, para que você tenha uma ideia nesse contexto em termos de investimento, em termos de números, né, eu acho que a gente nunca tocou nesse assunto, pelo menos aqui no escritório sim, mas uma semana de investimento em planejamento, eu não estou nem falando em um dia, né? Mas vamos arredondar, um dia de investimento em planejamento, tá? Pode te trazer 10 a 15 dias de retorno. Porém, um dia não planejado pode chegar a te trazer 30 dias de atraso. E as pessoas não sabem, né? Elas não têm então, essa tenta ideia. imaginar, né? Você contrata ou não contrata uma empresa de gestão, né? Um dia não planejado pode levar a 30 dias de atraso. É um número assustador. Né? E quando você planeja, você ganha de 10 a 15 dias. Então é uma proporcionalidade muito interessante porque você pode antecipar situações. Você vai antever e você vai tomar uma proatividade em relação a necessidades que você tem. Um equipamento que precisa estar no local e você não teria, né? Muitas vezes você vai levar aí uma semana, 2, depende do que é, né? Então, alguns detalhes que são bem importantes nesse sentido. A questão da mão de obra qualificada é muito importante. E dentro desse contexto aqui, voltando no caminho, o olhar como você contrata essa mão de obra é muito importante também, né? Então, a mão de obra qualificada, contratada de uma maneira correta e você garantir que esse dinheiro seja um dinheiro do qual você destina para isso, ou seja, são 2 passos interessantes. O primeiro passo é você reservar o dinheiro que está destinado a esses 40%, 50%. Já sabe que, né? Que você já sabe que. E, ao mesmo tempo que você reserva, você ter o cuidado, junto com a equipe que vai estar cuidando disso para você, de que esse contrato seja um contrato que esteja associado ao andar da obra. Né? Não um contrato que seja feito por dia, porque um contrato diária ele é muito específico, é para situações de curto prazo e de situações emergenciais da qual você realmente precisa resolver, como um vazamento de última hora num lugar que já está pronto e que você desconhece o caminho daquele vazamento. Então você vai ter que descobrir. Então você fala que contratar por diária, ele acaba saindo mais caro para o cliente. Para o cliente, assim, para a pessoa que vai fazer sozinha ou de repente quer fazer a obra. O contrato por diária, ele é né? muito específico. O contrato por diária para uma obra planejada, para uma obra de reforma, para uma obra de construção, ele é um tiro no pé.
né? Ele é um contrato que não faz jus à operação. Né? Um contrato de... Você pode ter enrolação da pessoa que está fazendo obra, porque está ganhando por dia, então para ele ficar aqui 10, Exatamente. 15, 20, vai ser muito melhor porque ele vai ganhar mais. Né? Exatamente. Infelizmente, e é natural. O contrato por diária, ele acontece sim, em algumas situações muito específicas, como eu estava colocando, para condições de emergência. Né? Mas o ideal é que para uma obra de maior volta, na verdade, você procure um trabalho onde a equipe que vai ser contratada, né, ela esteja alocada dentro de um parâmetro de controle, um parâmetro de monitoramento. Então, uma construtora lhe permite isso. Uma empreiteira mais organizada lhe permite isso. Né? Então, um contrato por empreitada, como é o chamado sistema, ele é formalmente melhor de ser trabalhado, porque você vai ter uma descrição mais clara do que cada equipe vai fazer, como cada equipe vai atuar, e você vai ter maior controle daquele sistema. Né? Então, você não vai pagar por semana, você vai pagar pelo que andou. Então, você tem um sinal de operação, né? Dificilmente uma empreita começa de 0 a 0, ou seja, põe toda a equipe para trabalhar e não tem investimento. Sim, tem um investimento proporcional para o início da equipe, para a alocação da equipe, para o início dos serviços, e depois os serviços vão sendo realizados e equalizados. Então, essa etapa eu tinha 10% para pagar, e ela andou 7%. Então você vai pagar 7% e não 10%. Isso em alguns casos funciona assim? Sempre? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. É chamado de empreitada por medição. É chamado de empreitada por medição. Você cria critérios, né? Porque o que acaba acontecendo, se você contrata, e por exemplo, nesse caso, era para pagar 10%, você paga 10%, mas a obra andou 5%, quando chegar mais lá na frente, você tem a obra com 40 andado e você pagou 70. Entendi. Porém, essas estruturas menores de obra, por serem empresas mais simples, etc., elas trabalham com valor muito justo. E qual é a consequência disso? Dificilmente, não foi por maldade, na maioria das vezes não é por maldade, mas a realidade é que dificilmente esse empreiteiro vai conseguir sobrepor essa diferença que foi antecipada para ele sem o olhar de monitoramento. Não foi acompanhado o que andou e deixou de andar. Né? Então, a hora que você for olhar, você pagou, a equipe não conseguiu andar, acelerar 30% de obra sem dinheiro ele não vai conseguir, e a consequência disso é que você vai ter um aditivo de obra de alguma maneira, porque aquela equipe já está alocada lá e isso não é legal. Agora, se você consegue montar um plano onde essa capacidade produtiva está associada à entrega, né, e a entrega executada, você tem um controle muito melhor. E uma outra maneira, e a outra forma dentro disso de ajudar a monitorar e controlar é você congelar esse valor. Ou seja, se eu tenho 50% previsto para mão de obra, 50% desse dinheiro é mão de obra. E os outros 50%, ou 60%, 40%, 50%, né? Nesse ponto de equilíbrio. Vamos falar em 40%, porque a nossa maioria, é obra de alto padrão, mas... numa obra de médio padrão, também vai ficar em torno de 45%, 50%. Os outros 60%, esse controle é muito importante. Né? O controle na mão de obra permite que você evite escorregar no orçamento. E evite retrabalho, evita com isso acúmulo de trabalho e evita surpresas. Esse é um ponto onde a obra estoura. Então aqui... ele não é muito que uma economia pela negociação, e sim uma economia pelo não acréscimo futuro
por uma escolha errada, Sim. né? Por uma escolha incorreta, para uma situação diversa, que acaba sendo muito comum. É muito comum a gente ouvir que o orçamento estourou e porque fulano cobrou a mais e etc. Principalmente quando você não tem uma gestão, né? Sim, Isso acontece muito quando sim. o cliente vai fazer sozinho. Não, e nesse contrato da mão de obra existe uma importância muito grande, que é deixar claro, né, o que está incluso e o que não está incluso. Isso se fala para uma empresa, mas o cliente que contrata direto, às vezes o pedreiro, o mestre de obra não vai colocar numa proposta. Ele vai pela experiência dele, né? Ele entra na casa e fala assim, bom, para reformar essa casa, pela minha experiência de tantos metros, vai custar X. Só que, às vezes, esse X acaba sendo 2X, porque ele vai pelo Sim, eles não... famoso chute, né? Infelizmente não se utilizam de parâmetros, né? Não tem projeto, tem o eu acho que. Sim. Mas para o cliente, se ele tem essa noção de que seja um contrato simples, mas tem que estar descrito o que está incluso naquele serviço que vai ser executado e o que não está incluso. Porque sabendo que não está incluso, né, você tem um parâmetro real do que de verdade aquela surpresa que é dita lá na frente vai estar associada, né? Então, não está incluso instalar a iluminação do quarto 3, por exemplo, porque o cliente não tinha tomado uma decisão e não estava claro ainda o que ele gostaria. Então, quando o cliente tomar essa decisão, que deveria ter tomado antes como precaução, mas não está. Amanhã não é uma surpresa. Amanhã é um aditivo? Sim. É um valor a mais que vai entrar no orçamento? Sim. Mas não é uma surpresa. Foi uma escolha. Né? Então, o grande detalhe é eliminar as surpresas e trazer para uma realidade. Outros fatores dentro desses 60% que sobram, né? Você tem nesses 60% que sobram alguns parâmetros que são interessantes. Geralmente, um outro olhar para a economia é acreditar que comprar materiais de acabamento mais barato funcionam como uma economia primordial. Então, não, eu vou jogar tudo no material. Né? A decisão, na maioria das vezes, não, o piso tal e o revestimento tal, e aí está a minha economia. E se a gente for olhar em termos de proporção, não é uma realidade financeira. Né? Os acabamentos giram em torno de 15% do total da obra. É pouco, né? E quando... Não é um número tão pequeno. Né? Se você imaginar uma obra de 1 milhão, 15% são 150 mil reais de acabamentos. Mas quando você traz isso para uma negociação, né, você vai conseguir aí 5%, 6%. Não é tão significativo. Né? Né? 5% nesses 150 mil. Né? Então, 5% em 150 mil são R$ 7.500 de economia em 1 milhão de reais. Proporcionalmente, é um número muito pequeno. Sim. Né? E às vezes a gente destina e acredita que isso vai fazer diferença no todo. E R$ 7.500 de economia não muda tanta coisa. Claro, se você consegue essa economia, ela melhora o resultado final. Sem dúvida nenhuma, não é que não precise ser trabalhado. Mas não deveria ser o foco. Alguns focos que são deixados para depois, na verdade, não são olhados e só são vistos quando está executado, por exemplo, a estrutura. Né? A fundação, a estrutura, os fechamentos, lajes. Essa base principal, que é o corpo principal, ele pode variar entre 20% e 25% do valor da obra. E aí sim você pode ter uma economia dependendo do que material você vai usar. Lógico, com um estudo. A tecnologia pode lhe trazer uma economia. Né? Então você pode criar voltas e observar em termos de tecnologias e de escolha de tecnologias. Claro que mantendo a qualidade, mantendo a segurança da obra, sem dúvida nenhuma. Mas é uma análise feita
ainda na fase de projeto e alinhada com engenharia. Mas tem projeto estrutural, né? Para saber até onde você pode ir. Exatamente. Então a tecnologia lhe traz isso. E essa mesma tecnologia permite que você tome decisões de projeto que podem melhorar a situação em termos de tamanho de fundação. E por que fundação? Porque na fundação, que gira dentro desses 20%, 25%, né? Se a gente separar, a gente tem em média 7%, 8% desse valor, dentro desses 8% desse contexto, se a gente dividir, mas ainda dentro dos 20%, 25%, é material enterrado. São importantes? São. Né? Sem ele não fica no lugar. Né? A casa cai. Sem ele a casa cai, o prédio cai, aquilo não vai ficar no lugar. Você vai precisar ter a fundação. Mas você tem N formas distintas e você pode buscar economias consideráveis dentro da escolha da fundação com base no projeto, claro. Né? Mas são adequações importantes. Muitas vezes você tem um terreno que não é favorável. Então, a escolha do terreno, quando você ainda não o tem, ele interfere drasticamente. Quando você tem um terreno que você tem que ter muita movimentação de terra para acrescentar ou para tirar, quando você tem que ter, se você tem movimentação de terra, você vai ter muro de arrimo. Né? Tem obra que às vezes a gente tem que acrescentar 10% do valor da obra para poder criar condições de estrutura para muros de arrimo proporcional. E você tem 10% da obra enterrada. E o cliente, quando compra o terreno, ele nem imagina, né? Não. Ele não conhece, ele não sabe. Ele não sabe. Né? Porque não tem se ele busca lá atrás e ele tem esse conhecimento, um caminho de antecipar, contrate uma consultoria antes da compra do terreno. Né? Para que você tenha orientação técnica que vai lhe demonstrar algumas possibilidades de escolha que podem economizar no futuro. Sim. Então, os investimentos em consultoria, estudo de viabilidade, né, são valores pequenos, perto do todo que você vai investir depois de ter comprado um terreno que está inadequado para aquela condição ou para aquele desejo. Né? Então, a escolha do terreno é uma situação pertinente. Dentre esses 20 e 25 de estrutura, é uma questão importante que envolve terreno. Né? Você tem aí acabamentos onde se acredita muito na variação, mas a variação é pequena, mas você pode, no todo, vir mexendo nesse contexto. Né? Um outro ponto de cuidado são as esquadrias, que são as portas e janelas. Ou seja, eles têm uma variabilidade razoável entre 10% e 15% da obra. Está focado em esquadrias. E a questão da escolha das esquadrias é uma economia importante e uma economia de cuidado. E por quê? É um detalhe. É um detalhe mais propriamente dito porque as esquadrias, de uma maneira geral, dentro do contexto principal, é o maior contrato de um único fornecedor que nós temos numa obra. Né? Porque na maioria das vezes todas as janelas e todas as portas, né, são do mesmo fornecedor. Às vezes as portas são de outro, então a gente diminui bem porque as portas custam, em média, custam menos. Mas quando você junta o conjunto, né, da obra, no conjunto total, esquadrias e a parte de janelas e portas tem uma monta de valor muito grande, né? relevante, e você tem que tomar muito cuidado com o contrato. Esse fornecedor tem que ser um fornecedor muito assertivo, tecnicamente assertivo, com uma qualidade assertiva, e a gente tem que ter o cuidado de que ele tenha a capacidade de atender você e de poder cumprir com aquele contrato. Porque você vai começar a pagar ele muito antes e vai ficar quase nada para pagar no finalzinho, e é só nesse finalzinho que ele entra. E a hora que você foi olhar, você investiu ali 100, 150, 200, né? Nós temos casos aí de
600, 700, 1 milhão de reais em esquadria proporcional a cada obra. Só de esquadrias. Que é muita coisa, né? Então é um cuidado muito grande essa frente com as esquadrias. Um outro ponto que tem uma interferência razoável, e aí ele tem uma variação também que fica entre 15% e 20% da obra, é a parte da infraestrutura, né? Elétrica, hidráulica, infraestrutura de dados, voz, tecnologias embarcadas. Né? Essa parte ela é variável em maior proporção, porque em algumas obras a base elétrica é muito tradicional, a elétrica, a iluminação, todo esse preparo. Em outras o investimento é um pouco maior por escolha. Né? Quando você vai instalar uma automação, você vai aumentar o teu investimento em elétrica. Então, ao invés de gastar 3%, 4%, 5% até, você pode chegar a gastar 8% Sim. do valor total da obra em infra de automação. E mais o acréscimo de equipamentos, etc. Então, essa variação fica em torno de 15% a 20%. Ela tem um ponto de equilíbrio ali. E nesse ponto é muito importante que você tenha o cuidado e a mecânica de infraestrutura para uma economia importante é você ter bons projetos, né? E você, antes de dar continuidade a toda a operação de instalação durante a execução, é você acompanhado de você, cliente, com as equipes executivas e de coordenação, validar todos os pontos e pormenores dos pontos de instalação. Então, é uma técnica interessante, né? Executar previamente, conferir antes de fechar e antes de cabear ou de passar todos os detalhes, fazer uma prévia de todos os pontos e conferir. Tá certa essa quantidade de tomadas? Eu queria mais umas 10 tomadas aqui, ali, aqui e acolá. Né? Um exemplo dessa obra que nós estamos terminando agora, ela, na verificação, foram solicitados 82 pontos a mais. Muita coisa. Não foram 10 pontos a mais, foram 82 pontos a mais. Se isso é solicitado com a obra pronta, o tamanho do retrabalho que se tem é descomunal em material, quebrar, alocar, achar os pontos, como conectar, da onde puxar. Você já tem uma variável de aumento de preço aí de mão de obra e material, porque você já tem mais 80 e poucas tomadas a mais que não estavam previstas. Sim, não, elas não estavam previstas, elas não foram projetadas e foi um desejo e um anseio. O cliente foi olhando e ele falou, não, eu quero aqui, eu quero ali, eu quero ali. Quando a gente olhou, tem certeza? Já teve esse trabalho a mais. Aí imagina tudo pronto, ele depois falar, não, eu quero mais 80. Aí o valor é muito mais caro. Sim, né? sim. O retrabalho é muito maior. Sim. Existe o acréscimo? Existe. Não é nem retrabalho, é acréscimo. Né? Existe nesse caso o acréscimo? Existe. Né? Vai tomar um tempo um pouco maior ali, porque você vai ter que ajustar uma coisinha ou outra, sim, mas ainda não está pronto. Sim. Então, a questão da maturação da obra, ela acaba acontecendo, não importa qual é o parâmetro. Né? A gente até conversou sobre sim. isso, né? Somos seres humanos. Sim. Né? E encontramos com amigos no final de semana, assistimos filmes, nos encontramos com a família, né? Pensamos o tempo inteiro. Então, nesse preparar, pensar, olhar, de repente você, poxa, por que eu não pus uma tomada naquele lugar? Se eu vou usar ou se eu não vou usar, eu não sei, mas enquanto ainda está na obra é muito comum. Não importa se é residencial, comercial, né? As obras industriais um pouco mais assertivas de variação, porque essa variação ela vem antecipada. Você precisa de uma maior flexibilidade, né? Mais, né? Você precisa de maior assertividade, onde vai ter ponto elétrico a mais, porque você pode precisar tirar a máquina do ponto A para o ponto B, mas
Na parte residencial, esse ponto é mais sofrido nesse sentido. Então, invariavelmente, você tem também nessa questão, né? E por último, dentre todas essas questões, né, a mão de obra, a infraestrutura de elétricas, que nós falamos aqui em termos de pontos, né, 40% na mão de obra, 15% em média na parte de infraestrutura de elétrica e cuidar com a questão dos retrabalhos, né, é uma forma de economizar. 20% na estrutura, né? Estrutura, fundação, base, que parte de uma base de projeto bem organizada e que permite economias consideráveis, né? Em alguns casos, vamos dar um exemplo, nós temos uma obra que nós terminamos há pouco tempo, em que a economia, a fundação tinha um valor previsto de R$500 mil. E com pequenos ajustes que foram necessários por conta da operação da obra e uma negociação boa em compra de concreto antecipado, junto direto ao fornecedor, concreto comprado antecipado, e aço negociado e comprado antecipado, mesmo que com uma reserva deixando frete para uma entrega depois, nós conseguimos uma economia de R$120 mil em 500 mil previstos. É bastante coisa, é muita coisa. Nós tínhamos 500 mil orçado e uma negociação em contratos de concreto, aço, um pequeno ajuste de dimensionamento de estacas, né? E um contrato executivo de usar uma outra tecnologia de estacas, que foi a escolha de trabalhar com a estaca hélice, trouxe uma economia de R$120 mil em 500 mil previsto. E o cliente agradece, né? Com certeza, com certeza. É bastante coisa. E essa economia é direta para o cliente. Ele tinha a previsibilidade, ele tinha a reserva da fundação, em termos de operação e de estrutura, né? E a negociação permitiu um resultado 120K menos. Então, a estrutura tem um peso considerável no todo. E as esquadrias, o cuidado desse contrato e a variabilidade é considerável. Muitas vezes você vai encontrar fornecedores que têm a capacidade e às vezes mudando um detalhe da tecnologia ou apresentando para o cliente uma solução um pouco distinta, você tem o mesmo resultado, você tem o material desejado e você tem uma economia considerável, né? Então, alguns cuidados são importantes, né? Um exemplo de uma obra há pouco tempo também, a previsão de caixilhos era de 1.200.000. E na negociação nós conseguimos, com uma variabilidade considerável, um material de qualidade, entregando proporcionalmente, entregando a relação de desejado e de entrega dentro da realidade de maneira igual, né? Mudando a compra de um lugar para o outro e mudando um detalhe ou outro de tecnologia, que não era tão exagerada assim, a gente conseguiu uma economia de R$300 mil. Que é muita coisa. Que é muita coisa. Mesmo comprando em outro estado, né? Existe uma diferença que é quando você compra em outro estado para São Paulo, por exemplo, você às vezes não consegue alocar os impostos dentro daquele contexto. Mas a economia é uma economia interessante. Isso vai dar uma diferença quando você vai fazer o alinhamento de habite, né? Porque o fato de você ter usado um fornecedor que não é da sua região, você tem um valor a pagar nessa diferença, mas o valor a pagar proporcional ao todo da obra não é um valor que... Pela economia que e pela economia, ele não é um valor que vai gerar uma descaracterização daquele contexto. Isso também pode ser analisado em viabilidade, né? E
os demais pontos que seriam a fase final, que é onde sobra os outros 15%, né? Então eu tenho 40 de mão de obra, 20 na estrutura que está no 60, mais 10 nas esquadrias em média, né? Nós chegamos aí a 70. Nós temos 15 em acabamentos que nós mostramos aqui, que é uma possibilidade de melhorar, mas o valor não é tão alto, então o acabamento, o revestimento de uma maneira geral, ele não traz um resultado tão considerável assim, mas ele é importante no todo. Qualquer ganho financeiro já é importante, mas não é o único, como ele é colocado em muitas circunstâncias. E nós temos 15 a mais, que são o que nós chamamos de as outras partes, né? Que envolve acabamentos de iluminação, marmoraria. Claro, em algumas situações, se você decidir que na sua obra ela é inteirinha revestida de mármore, esse contexto muda, né? Mas nós estamos falando dentro de um parâmetro médio, né? Utilizando como base uma média das operações. Então, em torno de 15% da obra, ela está associada a esses por demais. Então, a marmoraria, que vai deixar as bancadas de pia e a parte de bancadas de cozinha, lavatórios, né? No que é utilizado normalmente, não em condições muito especiais, aí a variabilidade aumenta, 15%, 20%, depende desse ponto de equilíbrio, né? Mas luminárias, algum detalhe ou outro de acabamento, o portão da garagem quando é uma residência, um detalhe de jardim, né? Salvo quando você tem piscina, esse valor não entra aí nesse caso. No caso da piscina, o valor acaba entrando na parte estrutural e tudo. Então, você tem um ponto de ajuste. Então, para quem quer construir ou reformar, tem que ter atenção, principalmente na mão de obra, porque é um valor muito alto, né? Então, quando ela for pensar nesse assunto de reformar, construir, ela já tem que ter esse valor estipulado, porque ela vai sim gastar os 40% dentro da mão de obra, né? Então, ela tem que saber, você que quer construir, tem que saber que isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. E dentro desse ponto, o mais importante é manter esse valor, mas de que maneira? Contratando equipes equalizadas e qualificadas para entregar aquilo que você precisa. Sim, cuidado com a mão de obra barata. A mão de obra mais barata, ela invariavelmente, ela infelizmente vai trazer um resultado, né, do qual você consequentemente vai colocar ele na mesa como um resultado de insatisfatório e que deu errado e que não ficou bom e que não está legal, e isso vai fazer com que você ou desista e não fique satisfeito com aquilo, né? Ou tome a decisão de refazer. Como muitas vezes a gente já viu e até já entramos em obras outras, né, para resolver questões que ficaram para depois em outras, né? Sim. Então, são cuidados pertinentes, são cuidados importantes e cuidado, e aí vem um detalhe que é muito importante, busque a viabilidade antes, né? E acredite, é muito importante alinhar e equalizar essa base, porque na maioria das vezes realmente é uma realidade, o sonho, né, ele é fenomenal, a gente precisa dele, mas às vezes a gente precisa alinhar a barra do quanto se pretende investir para alcançar aquele sonho. Senão se torna um pesadelo, né? Exatamente, né? Ir para Disney, aí a Disney não está pagando a gente, mas ir para Disney não é igual ir para dar um pulo na praia no Guarujá, por exemplo. São situações distintas. E a mesma coisa é obra, né? Executar uma determinada obra, uma determinada mudança, adequar e trazer para a realidade, ter a clareza dessa realidade, permite que tudo isso que a gente ouve o tempo inteiro, né?
Ah, minha obra deu errado, obra dá dor de cabeça. Quando a gente vai olhar, faltou planejamento, o projeto não era completo. Sim. O desejo era muito diferente do que se pretendia investir. E a consequência, infelizmente, é a adequação de última hora. E aí ela tem tudo para dar errado, né? Então, quando você tem que adequar de última hora, você vai adequar de qualquer jeito, entre aspas. Você vai fazer. E aí a hora que você coloca no papel, realmente estourou. Estoura o orçamento, estoura o planejamento, estoura o prazo, se perde no contexto de uma maneira geral. E quando você enxerga pela viabilidade antecipada, lá atrás, ainda na fase de desenvolvimento de projeto, você tem clareza e adequação. Então, as surpresas são extremamente minimizadas, elas ficam menores, e esse planejamento permite que mesmo as possibilidades de risco que podem levar a esse infortuito, mesmo essas possibilidades, elas também estão na mesa. Porque a expertise do planejamento, devido à vivência e aos cuidados e às tantas obras já executadas, elas permitem que você traga para a mesa, antes da execução, clareza de riscos das quais o cliente, de uma maneira geral, não tem obrigação nenhuma de saber, né? Por isso existem as diferentes áreas e os diferentes profissionais Sim. focados em cada uma das áreas, né? Perfeito. E se você gostou do nosso conteúdo de hoje, deixe nos comentários, se tem alguma dúvida, deixe um like, compartilhe para mais pessoas conhecerem e nos siga. Nos siga, né? Conta aí pra gente que outras dúvidas vocês têm ou gostariam de esclarecer a respeito do assunto da execução de obra, da parte de projetos, reformas, construção, que estamos aí com esse olhar, o olhar da prosa de obra, conversar sobre, trazer para a mesa a realidade da obra no dia de hoje, tirar dúvidas, o que pode melhorar, o que pode trazer economia, como contratar melhor, né, que materiais são mais interessantes. E é isso. Na prosa de obra de hoje, com vocês, um forte abraço. Até o próximo.